Pronto. Bom, então, na aula passada, nós tínhamos, né, já um pouco avançado, né, na discussão das equações de Lewis, mas ficamos mais na forma covariante. E já tínhamos visto o acoplamento com a matéria, inclusive os casos escalar, né, caso vetorial, caso exponencial. Vamos trabalhar um pouco hoje as equações de Lewis, né, na forma em componentes. Né? Então, só lembrando aqui, nós tínhamos então visto que nós temos a família de potenciais de Gauge. Vamos, por enquanto, começar com puro Yang-Mills. Yang-Mills sem matéria, por enquanto sem matéria. Temos os potenciais, tínhamos já definido, tínhamos já visto quem era o nosso tensor de intensidade de campo, né? Vou botar na forma, começar pela forma matricial, aqui. Isso aqui em forma matricial, onde a gente extrai, então, as componentes de Gauge. Onde a gente extrai então, os F, para nós, né? E tínhamos então escrito as equações de Yang-Mills ditas do vácuo, em forma matricial, dmi Fmi igual a 0, dmi F mi igual a 0. Aqui estavam as identidades de Bianchi e as equações de Yang-Mills do vácuo em forma matricial. Em forma de componentes, como nós tínhamos dmi F menos G F A C as equações já viu, né, em forma matricial. E aqui, equação, lembrando que a derivada mais existe é a minha, computador, a dmi F tiro linear menos G F ABC Então, aqui as equações, as mesmas equações. Aqui em forma de álgebra vária, tomando valores da álgebra de, ou seja, em forma matricial, e aqui em forma já das componentes do espaço dos geradores. Né? Agora, vamos fazer o que a gente estava dizendo, né? Então, essas equações de Yang-Mills. Aqui, bom, o que a gente teria que fazer agora? Definir então os nossos campos. Então, como nós temos em analogia com o eletromagnetismo, vamos definir agora o que seriam os campos elétrico e magnético de Yang-Mills. Então, lembrando que lá no eletromagnetismo, nós tínhamos o F0i, né? É 1 sobre C ddt do A0 menos DI do A0. Lembrando que lá no eletromagnetismo, né? Lá no eletromagnetismo, a componente aí embaixo é menos a componente vetorial. Então, esse aqui, o A0 é o φ sobre C, o potencial elétrico, né, o potencial eletrostático sobre C. Então, isso aqui, comparando com o eletromagnetismo básico, a componente 0i do tensor de intensidade de campo são as componentes do campo elétrico. E
Tá? Lembrando também lá que nós já fizemos no caso, né? Maxwelliano, FJ é menos epsilon I, JK, B, componente kappa, campo eletromagnético. Então, nós tínhamos já os componentes, no caso maxwelliano, a relação entre tensores intensidade que é o dos campos eletromagnéticos. Vamos aplicar a mesma coisa agora, no caso de Young e Newton. Então, nós vamos ter F0I, então, para nós vai ser 1 sobre C, olhando para cá, né? 1 sobre C, ddt, do A e A. Menos DI, tá? E aí, menos G, F, ABC, A, 0, B, I, C. Certo? Então, vamos lá. Então, lembrando que esse carinha aqui é o vetor, é o potencial vetor euclidiano, o sinal menos, que também forma covariante. Então, esse terminho aqui é menos 1 sobre C, ddt. Vamos colocar a flechinha para indicar o A euclidiano. A euclidiano, componente A. I, componente A. É a componente euclidiana. Aqui, menos a derivada, né? Quer dizer, aqui o gradiente, o componente I do gradiente, aqui, φ sobre C. Então, 0A, φ sobre C, e aqui menos G. F, A, e C. Então, aqui, φB sobre C. E esse A aqui é menos a componente euclidiana. Então, aqui vai ficar um sinal mais. Aqui vai ficar menos a componente euclidiana. Mais A e C. Então, é esse objeto aqui que nós vamos identificar com o campo elétrico euclidiano, abeliano, sobre C. Então, vamos associar dessa forma, né? Vamos colocar aqui, então, vou apagar isso aqui para a gente ir coletando aqui o F0I. Que é para nós o euclidiano sobre C. E o campo elétrico euclidiano para nós, esse cara aqui é menos ddt, menos gradiente infinito, menos ddt, mais G, entre ABC, assim. Então, esse é o campo elétrico de ângulos. Então, é o que a gente diz, ele recebe a contribuição, né? No caso de Maxwell, isso aqui não existe, então nós temos zero. Caso não abeliano, potencial, os dois potenciais estão interagindo, acoplados dentro do campo elétrico. E o campo magnético, então, vamos fazer aqui agora. Então, FJ, seguindo a mesma prescrição que nós tínhamos antes, vai ficar. O FJ vai ficar DI, A, J, menos DJ, A e A, menos G, F, A, B, C, A, I, B, A, J, C. Isso aí é o F e J.
Aí, mesmo, associação. Os componentes covariantes são menos as componentes euclidianas. Então, mais. E aqui, ambos têm sinal menos. Eu posso esquecer os sinais menos, vou colocar assim. Componente euclidiana e componente euclidiana joga os dois sinais se compensarem. E aí a gente pode botar esse menos aqui em evidência. Então aqui fica menos e aqui fica mais. Então, nós estamos dizendo que esse objeto aqui é sinal menos fatorado. Então, esse objeto aqui é o nosso epsilon i j h b k componente A. Isso aí está magnético. Então, vamos escrever. Então, para nós, vamos fazer a mesma associação. O FJ I J de N Newton, para nós vai ser menos epsilon I J kappa componente kappa do campo euclidiano. E aí, para nós, tem o campo magnético euclidiano. É esse carinha aqui, né? Estou fatorando esta, né? É o rotacional do ar. Rotacional do ar. E aqui, mais. Aqui, ó. Esse epsilon IJK, AJ, DI, AJ, isso aqui é o rotacional, e epsilon IJK, AJ, VK, aí PJ, isso aqui, opa, PJ, isso aqui estou fatorando, então B, kappa, epsilon I, então é A, F, A, B, C. A, J, A, B, vetorial C. Certo? Porque epsilon, estou identificando epsilon I, J, K, B, K. Então, quando eu epsilon J, K, B, K é igual a isso. Então, para eu tirar o B, K, eu tenho o que é. Eu tenho isso aqui. Identificando epsilon J, K, epsilon J, K, então, B é rotacional de A. Então, senão deve ter um fator B. Estou dizendo o seguinte, ó, epsilon I J kappa BK A DI AJ menos, vamos fazer só a parte abeliana por enquanto. DI AJ menos AJ menos DJ aí. Então, se eu quiser eliminar isso aqui, eu vou multiplicar tudo por um epsilon LMI. Epsilon LMI FJ a cada 2 vezes delta de kappa N. Então, dá 2 vezes LMA. E aí eu estou multiplicando isso aqui por epsilon I JL. Então, FJL DIJ, isso aqui dá 2 vezes o rotacional. 2 vezes rotacional de A. Então o 2 cancela com 2, beleza. Agora, quando eu pegar aquele outro pedaço, eu fiz assim. Peguei, então, por isso que eu tenho aqui 2BLA, deu esse pedaço, então deu 2 vezes rotacional de A. É esse pedaço aqui. Aí agora apareceu aqui mais G, epsilon, apareceu aqui epsilon mais G, epsilon LJ FABC A e B A JC, foi o que apareceu. Então, epsilon L I J vezes aí é aqui, então isso aqui vai me dar
A, então isso aqui cancela isso aqui, me dando A, B, vetorial AC. Mas aí tem aquele fator 2. Aqui aparece o mesmo. Aqui aparece por causa disso. Tem esse 2 aqui, cancela com esse 2, mas aqui sobra o meio. Então tá certo. Então esse é o campo magnético. O campo magnético de ângulos. Temos dos potenciais. Tá? Então o campo magnético ele só vê o potencial vetor, como é o caso de Maxwell. E o campo elétrico ele vê ângulos potenciais. Tá? Então com isso aqui, sabendo quem são o E e o B, a gente pode agora escrever as equações de Maxwell. Então, a primeira equação, tipo Young-Mills, né? Vamos ver, Maxwell e Young-Mills é essa aqui. Vamos tomar o Mi igual a 0. Então, nós vamos ter dmi fi 0a. Mas aí, é claro, como isso aqui é 0, aqui só vai sobrar a soma sobre os índices espaciais. Esse primeiro tempo já fica acertado. Menos G, F, A, B, C. A, Mi. Então aqui de novo, aqui é 0. Então só pode ser índice espacial. Então, A, I, B, F, I, 0, C. Igual a 0. Vai ser a primeira equação de Young-Mills que vai fazer o papel, né, da lei de Gauss. Então, esse cara aqui desce. Posso descer o I, posso descer o 0. Vai ficar menos TI, FI, 0A. Ganhou finalmente porque eu desci apenas o índice espacial. Eu troco o sinal. O índice temporal não troca de sinal. Aqui é a mesma coisa. Eu vou descer esses dois índices, vou trocar de sinal. Vai ficar mais G, F, A, B, C, A, I, B, F, I, 0, C. Igual a 0. Agora, F I 0 é menos F0I. Então vai ficar mais F0I. Aqui é a mesma coisa. Vai ficar F menos F0I. Ok? O I com 0F. Perfeito. Agora, esse tema aqui você está me dando a divergência. Isso aqui está me dando o campo elétrico. O F0IA, tudo isso aqui. Então, é A sobre C. Então, o primeiro termo fica 1 sobre C, né? 1 sobre C, divergência da componente A do campo elétrico. Componente de Young-Mills. Menos G, FABC. Aí aqui é a mesma coisa. O AI embaixo é a componente euclidiana em cima. Isso aqui é menos a componente euclidiana. E o F0I, C, é o E, C sobre A. Isso aqui é E, C sobre C. Então, o segundo termo vai ficar mais G, F, A, B, C, A, B, escalar, E, C, igual a 0. Posso tirar esse C daqui, porque tem que ser geral. Então, a primeira equação seria a lei de Gauss, né? Seria a equação de Gauss para Young-Mills. Então, ficou escrever lá. Divergência. Então, projetando tudo na componente A do grupo de gauge. A representação de junto do grupo de gauge. Mais G, F, A, B, C, A, B, escalar, S, A, B. Então, pegando primeiro as equações homogêneas, né? As equações sem fonte, que estão com a fonte dela. Vamos pegar agora, para a gente saber a Ampère-Maxwell, a equação de Ampère-Maxwell, a gente tira daqui colocando I igual a I. Então a gente vai ter, tá aqui, dmi F
Mi. Mi, F, Mi, I, A. Mas como é índice I, aqui pode ser 0 e pode ser J. Então eu posso somar sobre todas as possibilidades. Quando esse índice aqui for espacial, aqui pode ser temporal e espacial. Então nós vamos ter T0, F, 0, I, A, mais TJ, F, J, I, A, menos G, F, A, B, C. Mesma coisa aqui. O Mi pode ser 0, A, 0, B, F, 0, I, C. E o I pode ser I, menos G, F, A, B, C, A, J, B, F, J, I, C, igual a 0. Certo? Então a gente pode fazer tudo isso. Vamos abaixar esse índice aqui. 0I, 0I. 0I, aí ganha um sinal menos. Aqui quando eu abaixar o JI, nada acontece. JI. Aqui quando eu abaixar esse 0I, tem um sinal menos, que passa a ser mais. Tá? 0 e C. E aqui quando eu abaixar o JI, também, nada acontece. Então, primeiro termo lá, aqui fica menos 1 sobre C, DDT. F0 e A. Aqui, ó. Campo elétrico, euclidiano e A sobre C. Vai ficar 1 sobre C2, né? Campo elétrico, componente euclidiana sobre C. Inicial. Aqui o FJI, aqui, FJI é menos epsilon JI K. Agora vai ficar menos epsilon JI K. Aí aqui vai ficar o BJ. E aqui o B euclidiano K componente A. Usando isso aqui. Só que eu troquei, preciso do JI não do BJ. Agora aqui, mais G, F, A, B, C. Isso aqui é o A0. Então, isso aqui é o Φ, B sobre C. F0I é o E. F0I é euclidiano e C sobre C. Componente euclidiano. F0I é o próprio campo euclidiano, índice C do grupo de Gauss sobre a velocidade da luz. E aqui, esse A aqui é menos a componente euclidiana, então vai ficar mais G, F, A, B, C. O A euclidiano, componente J, B. E o FJI aqui é menos epsilon J I K, campo magnético B, KC. Certo? Isso. Perfeito. Então vamos lá. Então, esse termo aqui, ó, DJ, K, eu troco aqui, eu boto o I aqui na frente, troco o I com J. E aqui fica sinal mais. Então, isso aqui vai me produzindo exatamente o rotacional de B componente I. Eu tenho rotacional de BA, componente I. Aí aqui eu tenho a mesma coisa. Aqui eu tenho JIK, JK. Então se eu trocar esse I com J aqui, esse termo aqui fica mais. E aqui fica epsilon e JK. Então, aqui eu vou fazer um produto vetorial do AB com o BC. Então, vamos o primeiro termo aqui, então vai ficar. Vamos fazer esse termo aqui. Então, esse termo aqui fica rotacional de B, rotacional do BA. Aí a componente euclidiana disso aqui é I. Então, aqui tem uma componente I que eu não estou escrevendo. Aqui é a mesma coisa. Isso aqui vai me produzir A
vetorial B, do epsilon JK, A vetorial B, componente I. Então também não vou omitir a componente I, vai ficar GFABC mais GFABC AB vetorial B C. E aí, joga para o lado de cá. Esse termo aqui, que é 1 sobre C2, derivado da corrente de deslocamento, vamos dizer assim, não abeliana, né? Corrente de deslocamento de Deus. Aqui o E, A. Claro, componente euclidiana aí. E aqui a mesma coisa. Vai ficar menos G. Menos G. Também sobre C2, então aqui vamos botar assim, 1 sobre C2, DDT do EA, menos G, FABC, FIB, C. A corrente de deslocamento, seria a corrente de deslocamento não abeliano. Então, essas seriam as equações, ditas equações de Maxwell com fontes, mas como elas estão no vácuo, os termos de carga e de corrente não estão aparecendo, depois vão aparecer quando a gente colocar a matéria, certo? Então, vamos lá. Então, isso aqui, Gauss, Ampère, Marx. Agora, vamos pegar as equações homogêneas, né? Então, nós já sabemos, né? Usar o dual, já sabemos trabalhar o dual. Então, vamos ver. Então, essa equação aqui, se eu fizer esse objeto aqui igual a zero, aqui só vai poder ser, olha essa aqui, se eu fizer isso aqui unir igual a zero. Então nós vamos ter DI, F tio e zero. A menos G, vamos fazendo unir igual a I. F, A, B, C. Aí. A. IB, F tio, I0, C. Igual a zero. Certo? Então, lembrar agora, vamos abaixar. Quem é F tio I? Vou fazer aqui. Para fazer a relação com o dual. Então, vamos lá. F tio. Então, vou botar aqui, vamos abaixar esses caras aqui. Então, F tio I zero. Então, eu vou abaixar o I e vou ganhar um sinal menos. Vai ficar I zero, com sinal menos. Mas aí eu vou trocar o I com zero. Vai ficar zero I, vai ficar com sinal mais. Então, isso aqui vai descer. Zero I com sinal mais. Aqui é a mesma coisa. Esse I zero desce e ganha um sinal menos. Mas quando eu trocar o zero com I, o sinal retorna a ser mais. Então, não acontece nada. Essa equação ficou assim. Vamos ver quem é o F tio zero I. Nesse caso é só o índice de dualidade, né? Quer dizer, o F tio 0 e A, obviamente, né? Usando a definição de dual, é um meio do epsilon 0 I J kappa F J kappa A. Essa é a definição de dual. Estou usando a definição de dual. F tio mini A meio, epsilon, I, kappa, lambda, F, kappa, lambda, A. Definição dual. Só que agora eu estou pegando para o zero I. Epsilon, zero I, como já tem o zero, os dois últimos I só podem ser espaciais, JK. Aí eu desço isso aqui. O JK desce e não trocando de sinal, então não acontece nada. JK, A. Lembrando que, na nossa convenção do left, epsilon 0, 1, 2, 3 em cima é mais. Epsilon 0, 1, 2, 3 embaixo é menos 1. Então esse carinha aqui é o menos epsilon euclidiano. Então esse termo aqui vai ficar. Esse menos no meio vem daqui. É o epsilon euclidiano IJK. E o FJK é o menos epsilon euclidiano menos
Epsilon J kappa L B euclidiano LA. Então, Epsilon e J kappa Epsilon J kappa L dá um fator 2, delta, né? Então isso aqui dá 2 vezes delta de kappa L. Então, o 2 desaparece com o 2, esse menos desaparece com esse menos, então isso aqui fica D kappa A. Aqui, kappa, LN, então BIA. Então, o F til 0 e A embaixo é o próprio campo magnético BIA. Então, isso aqui é o próprio BIA, é o próprio campo magnético. Então, isso aqui fica B, euclidiano, componente I e o A. Aqui é a mesma coisa. Esse cara aqui é menos o euclidiano. Então, isso aqui dá um sinal mais. Isso aqui é o A e B. E o F til 0I é o B e C. Então, a gente produziu aí uma divergência de B. Então, seria a chamada lei de Gauss, a magnetostática de Young-Mills. Divergência de B mais G, FABC, A, B, escalar, BC, A, escalar, BC. Igual a zero. Então essa é uma verdadeira equação homogênea. Essa não tem fonte, que é uma identidade de Young. Essa seria a lei de Gauss do magnetismo, né? De Young-Mills. Olha lá. E aí a gente vê que o divergente, ó, convenção exatamente aqui. A divergência de E e a divergência de B. E agora a gente vai ter que tirar o paralelense, que é justamente agora pegando essa equação aqui para a componente I. Então vamos fazer ela bonitinha aqui, vou apagar aqui. Essa aqui vai ser o bolo, vamos precisar daqui a pouco. Vamos ver de novo isso. Tá bom, então agora aqui eu vou colocar a componente espacial. Então aqui vai poder ser temporal e espacial. Então vamos ter D0, F til 0 e A, mais DJ, F til J e A. Parte temporal, espacial. Agora aqui é a mesma coisa, aqui é espacial, então temporal e espacial. Menos G, F, A, B, C, A0B, F til 0 e C. Menos G, F, A, B, C, A, J, B, F til J, I, C, igual a zero. Então, só fazendo a primeira separação. Quando a gente vai tirar os lados aqui. Então, vamos lá. Então, aqui é a mesma coisa. Vai descer o F til 0i. Combinar um sinal menos. Aqui desceu esse F til 0i. Agora também um sinal menos. Vai ficar mais. Aqui desceu o F til JI, nada acontece. E aqui desceu o F til JI. Então, troca o sinal. Nós tínhamos acabado de ver que o F til 0i, o F til 0i é o próprio campo magnético, não é? F til 0i. Obrigado, José. Acho que não. Essa aqui, né? O F til não, pera, essa aqui. Você não deve ter copiado esse pedaço, né? Deixa eu ver com o Dória aqui. Pegou aí, Dória? Eu vou copiar o F til 0i. Isso. O F til 0i. F til 0i. F til 0i, ok, tá certo. F til 0i, o próprio campo magnético. Então, obrigado. Então, F til 0i. Então, isso aqui é o próprio campo magnético euclidiano. Então, fica menos 1 sobre C
Então, F2 0I é isso. É o campo magnético euclidiano. Então, isso aqui fica B e A. Tá certo. E aqui DDT. 1 sobre C, DDT. Tá legal. Aqui, agora vamos tirar o F2 J. Então, pela indicação do dual, né? Então, F2 J e A. Vamos usar a definição do dual. O meio do epsilon, J e alfa, beta, F, alfa, beta, A. Essa é a definição do dual. Como aqui são dois índices espaciais, eu posso ter 0, capa, 0, capa, capa, 0, capa, 0. Então, essas duas configurações, temporal, espacial, temporal, espacial, espacial, temporal, espacial, temporal, essas duas configurações se somam. Esse sinal aqui desaparece. E aí eu posso colocar aqui 0 espacial, 0 espacial. Beleza. Então, esse objeto aqui, eu posso trazer o 0 para cá. 0, 0, vem para cá. Agora, epsilon 0, J e kappa é menos o epsilon euclidiano, menos epsilon, J e kappa. Epsilon euclidiano, J e kappa. F0 kappa em cima, desce F0 kappa embaixo, um sinal menos. F0 kappa é o próprio campo elétrico. Então, mantém esse sinal menos e aqui é o E kappa sobre C. Assim. Então, esse termo aqui vai aparecer, ó, epsilon, J e A, menos, está aparecendo então, menos 1 sobre C, epsilon, J e kappa, BJ, é euclidiano e kappa. Estou só usando aqui. Esse cara aqui dá 1 sobre C, então mais G, F, ABC, Φ, B sobre C. O F2, 0I, F2, 0I é o B, euclidiano, e C. Esse carinha aqui, o AJ embaixo, esse aqui, ó, menos o A euclidiano, vai ficar mais aqui, fica mais G, F, A, B, C. Aí A euclidiano, componente J, D. Agora, F2JI, F2JI vai produzir aqui o menos epsilon, J e kappa. Produzir o menos epsilon, J e kappa. E aí o E kappa, J e kappa, é kappa C. É euclidiano kappa C. Isso também sobre C. Temos sobre C. Então essa equação, ela leva 1 sobre C em todos os termos. Então o C desaparece. A velocidade da luz desaparece nessa equação. E aí, esse termo aqui está me dando J e K. JK. Então eu boto esse I aqui na frente. E aí aqui fica com o sinal mais. Para me dar justamente o rotacional de E componente I. Assim, aonde é que tem I também aqui? JK. Então esse epsilon aqui, ó, troca de sinal, fica IJ. Então, primeiro termo, ó, aqui fica um rotacional de E, componente euclidiano aí, componente de gauge A. Aqui fica IJK, fica o produto vetorial entre AD e EC, componente euclidiano I. Então, do lado esquerdo vai ficar rotacional de E. Componente euclidiano aí, componente de gauge A. Depois eu tenho que ficar mais G, F, A, B, C. AB,
A, componente de rede D, vetorial E, componente de rede C, e componente euclidiana I. Lado direito. Lado esquerdo, rotacional de E, Faraday length menos dB dt. Né? Então, está aqui. Rotacional de E. Aqui está dando um sinalzinho trocado. Aqui tem o rotacional de E. O que está acontecendo aqui, quando eu peguei aquela equação, era D, Mi, F, tio, Mi, A. Então eu peguei aqui, vamos ficar, vamos ver aqui, sinal D0, F, tio, 0, I, A, mais DJ, F, tio, J, I, A. Né? Quando eu desci o 0i, ele desce com o sinal menos. Menos F, tio, 0i. Desce com o sinal menos. Mais o F, tio. Então, a gente tinha feito o F, tio, 0i, também agora a gente já conseguiu fazer. O F, tio, 0i. Tio 0 até aqui, F 0 F 0 no F2 e bom, a melhor coisa nesse caso, cara, desculpa, chatura, não vou refazer. Senão a gente vai ficar remendando o sinal aí, vai ser horrível. Vamos pegar de novo a intermax. A identidade de então ficou. Vai repetir isso aqui. DMI, F2, MI, igual a 0. Né? Isso aqui está certo. Então, essa equação para nós, ela deu, né, DMI, a força DMI, F, A, menos G, F menos G, F, ABC, a mim, F, tio, C, rosa. Ficou isso que está fazendo besteira, a gente fez o seguinte, né? A gente pegou a identidade de Bianchi. DMI, F, M, K. DMI, K, Mi, mais DK, F, Mi, igual a 0. Aí substituímos aqui pelos duais. A gente aqui vai apenas colocar 0. A gente vai colocar. Então, essa derivada covariante aqui, ela é DMI, capa, então é DMI, Mi capa, A, só para você, mais menos G, F, A, B, C, o DMI é mais IG, a mi computador. Aí aquele computador dá um IG, eu também do G, F, A, B, C, A, I, D, F, I, K, C. Então, o primeiro termo. Vamos constituir pelos duais, né? Opa. Já sei o que pode estar acontecendo. Esse F, I, K, é o seguinte: F, mini, F, mini, é um meio do epsilon, mi, K, lambda, F, K, lambda. Isso, tá? Vamos botar assim. Então, o F, invertendo essa equação, né? Então, nós temos que o F mini é menos 1/2 do epsilon mini capa lambda é igual a capa lambda. A gente inverte o dimensionamento que coloca o epsilon no espaço uniforme.
Então aqui eu vou produzir I capa, tá certo? Do ponto de vista visual, aqui vai ganhar o mesmo sinal que se aplicar. Menos o meio do epsilon de capa, menos o meio do epsilon de capa, F til, mesmo F til está aqui, então o mesmo F til está aqui. Então, do ponto de vista visual, essa equação fica a mesma coisa. Ela fica, então, a derivada covariante dentro do dual mantém o sinal. Vai ficar isso aqui, dmi, F til mini, igual a zero. Onde? Isso aqui é dmi, F til mini, mais IG, comutador de mim, F til mini, igual a zero. Vou colocar assim. Quando fizer o comutador do espaço dos geradores, fica dmi F(x)A menos G FABC, aí F til mini C, tá certo, é isso mesmo. A gente tem que tirar sinal errado, a gente chegou na hora de fazer o põe em frente. Então, na hora de fazer essa equação, nós pegamos agora os índices I aqui, índices espaciais. Então, ficou D0, F til, 0 I menos DJ, F til, J e A, menos G, F ABC, A, 0B, F til, 0I, C, menos G, F ABC, A, JB, F til, JC, então nós tínhamos visto aqui o F til 0I, já sei onde eu vou. Tá certo, F til 0I está certo, é o meio do epsilon 0I, JK, FJK, isso não tem a ver. 0I, JK, tá certo. Então, F til, aí. Então, quando eu tirar o que acontece? Aqui é menos epsilon, isso aqui é menos meio, o epsilon euclidiano e JK, beleza. O FJK em cima é o FJK embaixo, que é menos epsilon JKL BLA. Então tá certo. Então, o F til 0I embaixo. O F til 0I embaixo. Já sei onde está. Então, o F til 0I embaixo é o próprio campo magnético, como o Dória me deu, tá certo. F til 0I embaixo é o próprio campo magnético BI, tá certo. Legal. Então, tá certo. Então, quando esse cara aqui descer, ele vai descer com o sinal menos. Então, aqui vai ficar menos 1 sobre C, DDT, e aqui vai ficar D, euclidiano I, componente de gate A. Ele desce 0I com sinal menos, mas aí o F0I é o próprio I. Vamos ver esse carinha agora aqui. Então, nós estamos olhando esse cara aqui. Esse cara aqui é F til J e A. F til J e A é o meio do epsilon J e alfa beta. Então vai ficar 0 kappa F 0 kappa A. Então, isso aqui eu vou trazer o 0 para cá, então você vai ficar menos euclidiano, menos o meio do epsilon euclidiano J e kappa. Esse cara aqui desce F til 0K, vai ficar mais F0K. Ele desce, ele fica mais. Mas o F0K é o E. Então aqui é o próprio E euclidiano componente K. Então eu acho que é só isso. Então, aonde? Eu descer o menos, mas aí tinha o menos aqui. Esse aqui é menos o epsilon euclidiano, tinha ficado assim, entendeu? Tá. Certo? Aqui esse 2 desaparece,
Porque fica 0 capa, capa 0. Então o 2 desaparece. Então fica. O 0 vem para cá. 0, J e capa. Então isso aqui é menos epsilon, J e capa. E aí aqui fica F 0 capa em cima, que é F 0 capa embaixo com sinal mais. A. Só que F 0 capa é o próprio F. Então isso aqui fica epsilon J I capa, que é capa A, sobre C. Vamos lá. Então aqui fica menos DJ. Esse cara então desceu. Desce os dois sem trocar esse sinal. F tilde JI. F tilde JI é epsilon JI capa. É capa A. É capa euclidiano A. Sobre C. Então ele desce sem trocar esse sinal e ali também ele não troca esse sinal. Esse cara aí, ele vai estar dando J, K, vai ficar, e ele vai dar para nós o rotacional de R. Vou dar uma malucada aqui. Porque se eu estou errando, não é nem no caso de ângulo, eu estou errando no caso de Maxwell. No caso de Maxwell, né, porque aqui tinha que dar rotacional de R igual a menos dV dt. Isso aqui está dando capa, isso aqui está dando JK. Então, se eu trocar aqui, fica mais. Está dando rotacional. Nós estamos errando aqui na posição do ponto. Estou dando uma besteira aqui, peraí. Nós temos feito isso aqui. F tilde mini é um meio. F tilde mini é um meio do epsilon mi. Mi capa. Não ver se eu estou fazendo besteira por aqui. F capa é o bloco. F tilde mi. F mini capa, tá certo. Então, isso aqui vai dar para nós. F tilde 0i em cima. Isso aqui é um meio do epsilon 0 i. Aí vai ficar J capa, F J capa. Perfeito. Vamos descer. F tilde 0i em cima é menos F tilde 0i embaixo. Tá lá. Epsilon J. Epsilon 0 e JK em cima é menos Epsilon 0 e JK embaixo. 0 e JK embaixo. Perfeito. Está tudo embaixo. Beleza. Esse cara aqui é, quando eu descer, vai ficar menos, esse aqui é menos o epsilon euclidiano. Então vai ficar mais o epsilon euclidiano aqui. Fica mais meio do epsilon e JK. Perfeito. Agora, o FJK embaixo é menos epsilon JK menos epsilon JKL B. Euclidiano. Perfeito. Então, JK, F tilde 0i igual a BI, tá certo? Então, F tilde 0i não tem um erro. Aqui, isso aqui dá sinal menos aqui, sinal menos aqui. Isso aqui dá 2 delta de L, 2 cancela, então ficou F0i. O F tilde 0i eu vou botar aqui, o nosso F tilde. Vou botar aqui para a gente não ter que fazer mais. O nosso probleminha está sendo aqui. Então, F tilde 0i é o próprio B. Mas no caso do máximo, depois é só colocar o índice A, tá certo. Então, F tilde 0i é o próprio B. Tá lá, tem erro. Agora vamos fazer o F tilde J. Então vamos lá. F tilde J. Meio do epsilon I. J 0 capa. F0 capa mais o meio de capa 0. Então, os dois se somam e desaparece, fica assim. Beleza. Então, F tilde. Agora, o F tilde JI em cima é a mesma coisa que o F tilde JI embaixo. Tá lá. Desce os dois. Aqui, vamos descer 3. Vai ficar menos epsilon I. J0. Então, eu posso trazer esse 0 cá para frente. Não vai acontecer nada. Agora, epsilon 0 e J capa embaixo
é menos o epsilon euclidiano. Porque o epsilon euclidiano, vamos pegar epsilon 0 e j kappa, isso aqui que eu identifico como epsilon euclidiano e j kappa. Então, quando eu descer esses três, esse cara vai identificar com menos, tá certo? Vamos ter isso aqui. E aí aqui eu vou ter o F0. Então, o F tio e J. Agora, o F0 kappa é o próprio campo elétrico. Isso aqui está dando menos epsilon I. J kappa, campo elétrico kappa, né? Sobre C. Então, o F tio kappa. Então, o F tio e J embaixo é menos. Eu acho que é isso que está dando. Então é isso aqui. O F tio. Vou botar aqui para lá. Então, o F tio e J embaixo. Vou fazer de novo só para o F tio e J em cima, isso aqui. Perfeito. Então, quando eu desço esses dois, nada acontece. Quando eu desço esses três, troca de sinal. Mas aí eu trago esse zero para cá, nada acontece. Esse aqui já está embaixo, o zero está embaixo. Isso aqui é menos o epsilon euclidiano. Então desceu. Então isso aqui é menos o epsilon. Então desceu, ficou menos. Aí isso aqui é menos o epsilon euclidiano. Então fica mais. Isso aqui está para dar epsilon e j. Então quando eu desci os três, então eu desço esses três índices, vai ficar menos epsilon I, J0 K. Aí eu trago esse K para frente. Não vai acontecer nada. Epsilon 0 JK é menos o epsilon euclidiano. Então vai ficar epsilon euclidiano, epsilon I, JK, epsilon 0K. Então esse epsilon JK é K. Sobre C, tá certo. Então, legal. No princípio, então, ok. Então, B é 0, o F tio 0I, mais. Está tudo assim mesmo, porque, gente, isso aqui é mais, espera aí. Isso aqui eu estou somando, 0, 0. Então, 0, 0. J, J. J, J. Menos 0, 0. Menos J, J. Tá certo. A gente está errando essa besteira. Foi o FI JK, o LJ. Isso. Quando você baixou? Então, ficou isso aqui. Vamos usar a definição. A definição está aqui. Aqui é a definição de João, o meio. Aí vai ter 0K, 0K, K, 0, K, 0. Desaparece isso aqui. Beleza. Quando eu baixar os três, vai ficar menos. I, J, o 0 abaixa sem trocar e o K abaixa trocando. Então, são três trocas. E aqui F0K. Aí agora eu vou trocar. Boto 0 cá na frente, dá dois passos, não acontece nada. 0 e J. Agora, esse objeto aqui é menos o epsilon euclidiano. Então, isso aqui é epsilon e JK euclidiano. F0K. Esse aqui é epsilon 0, 1, 2, 3. Mas epsilon 0, 1, 2, 3 é menos 1. Então, isso aqui é epsilon 1, 2, 3 é 1. Então, tem que compensar. Então, epsilon 0 e JK baixo é menos o epsilon JK euclidiano. Então fica lá. Não, agora eu estava errando, eu estava colocando um sinal menos aqui, porque ficou 0, 0, JJ, menos 0, 0, menos JJ. Então isso aqui está ok. Esse cara aqui, então, vamos fazer aqui de novo. Então isso aqui vai descer. Então ficou DJ. F tio, JI. Então desce os dois índices espaciais, JI e A. Só que agora, F tio, J e A é epsilon, J I. J e K é K. Isso aqui é o EK sobre C. Vai ficar epsilon, J e K, epsilon, J e K é K A sobre C. Tá? Que é isso que está me dando menos rotacional. Estava me dando mais rotacional ainda. Vamos em frente aqui, só para a gente terminar. Menos G. F, A, B, C. Acho que o meu erro todo estava sendo, na hora de fazer esses índices somados, eu estava colocando menos DJ do FJ. Eu acho que é isso que eu estava fazendo. Menos F, A, B, C. Esse carinha aqui, então, é o φ B sobre C. E esse cara aqui, F tio 0I em cima.
desce F tio 0i embaixo. Mas aí troca de sinal. Aqui fica mais. Aqui vai ficar mais. Esse cara trocou de sinal. Mas o F tio 0i embaixo é o próprio campo magnético. Então aqui fica o B magnético, euclidiano IC. Esse cara aqui, esse JI desce. JIC desce. Agora, o AJ embaixo é menos o A euclidiano. É menos o AJ euclidiano. Ficou mais. Então ficou mais G, FABC. O AJ euclidiano BC. E o J, esse carinha aqui, é epsilon J e kappa é kappa C sobre C, igual a zero. Então, de novo, todos os 6 se cancelam. Não tem velocidade da luz em nenhum denominador mais, acabou-se. E aí aqui eu estou produzindo, ó, JK, isso aqui é menos o rotacional. Vou multiplicar toda essa equação por menos. Fica mais aqui, vamos botar menos aqui, vamos botar menos aqui, vamos botar menos aqui. Multipliquei toda essa equação por menos. Então, esse termo aqui, da maneira que está, ó, JK aqui, ó, JK, aqui, isso aqui é menos o rotacional, vai ficar mais rotacional. Aqui. Aí, o outro termo que vai ficar aqui é esse termo aqui. Esse termo aqui é a mesma coisa. O J e o K tem esse I no meio. Então troca a ordem e fica mais. Então isso aqui está me dando. Mais G, F, A, B, C, A vetorial K. Mais G, F, A, B, C, A, B vetorial K. Do lado, agora está tudo certinho. Agora, aquele dB/dt vem para cá menos dB/dt. Vai ficar menos dBdt, é o ampere, é o paralelente, como deveria ser. Menos dDt vai. E aí, aquele termo do φ vem para cá mais. Então, aqui vai ficar, está fora esse menos e aqui eu boto menos. Ó. Que é o que está acontecendo. A derivada covariante, ela sempre vem com menos. No G, a derivada covariante temporal, ela vem com menos. A derivada covariante espacial, ela vai com mais. Menos G, que é aquele termo que está lá, ó, menos G, F, A, B, C, φB. φB. B, C. Então, as equações já vimos, né? Dessa forma, deixa eu marcar aqui. Dessa forma, olha só, ficamos assim. Isso aqui é uma espécie de uma divergência covariante. A gente pode até escrever assim: divergência de E. Vamos escrever assim: igual a zero. Onde, claro, vamos entender. Isso aqui é uma divergência de E componente A. Tá lá. Então a gente está entendendo que isso aqui, a gente vai entender esse operador aqui como sendo a divergência mais G, F, A, B, C, quer dizer, F, A, aqui, B, C, não vou escrever, vou deixar desse modo. Essa divergência, ela tem um sinal mais aqui, ó. A mesma coisa que o rotacional, ó. Essa última equação aqui de baixo, essa equação que é o rotacional, ó. Então seria D do B, componente A, imaginando que essa divergência aqui, ó, esse rotacional de Young-Mills, isso aqui, igual a 1 sobre C2. E aí agora a derivada temporal. A derivada temporal tu é A. Lembrando que a derivada temporal ela é construída por esse sinal menos. Sempre que aparecer uma derivada temporal covariante, ela é construída por sinal menos. Tá aqui, ó.
Naturalmente sai. E depois, Gauss, do magnetismo, divergência de B, também componente A igual a zero. E aí, de novo, a divergência é construída com o sinal mais aqui. E depois, a Faraday-Lenz, que é a rotacional de E, também componente A, igual a menos dB dt. E aí, a derivada temporal, ela é covariante com o sinal menos aqui, menos dBdt. Então vocês entenderam bem o seguinte: o potencial vetor ele sempre aparece para covariantizar o operador de gradiente. Ó. Divergência a escalar, rotacional a vetor, divergência a escalar, rotacional a vetor. E o φ aparece para covariantizar a derivada temporal. Derivada só que com sinal trocado. ddt menos φ. ddt menos φ. Então, o potencial vetor covariantiza o gradiente e o potencial escalar covariantiza a derivada temporal. Ele vai com sinal, ele está com sinal mais, usar com sinal menos a gente entende, porque o A em cima é menos o euclidiano e o φ tanto faz, o A zero em cima e embaixo é a mesma coisa. Então, vamos colocar, são as equações de Young-Mills puras no VAR, e aí aqui a gente observa, né, porque a gente estava chamando a atenção. Agora, o campo de Young-Mills, ele pode ter uma divergência não nula a partir desse termo aqui. Então, quer dizer, o próprio sistema de Young-Mills, ele pode estar dando uma configuração de campo de Young-Mills magnético. O campo de Young-Mills magnético não necessariamente tem linhas fechadas. Por quê? Porque o divergente de B não é mais necessariamente zero. No princípio, eu tenho uma fonte para a divergência de B. É esse termo aqui. Então, a pergunta é, será que eu consigo encontrar configurações, né, de campos de Young-Mills tais que esse termo aqui, não sendo zero, e propicie, né, uma divergência de B não zero, que seria a fonte de monopólio magnético. Então, potencialmente, as teorias de Young-Mills podem dar, e de fato, aparece monopólio magnético nas teorias de Young-Mills. Então, essas seriam as equações de Young-Mills no VAR, sem os termos de corrente. Então, dá um intervalinho agora de 10 minutinhos, 7h05 a gente retoma e pega a parte com matéria para discutir um pouquinho mais as correntes. Tá? Fazemos isso, eu acho que a gente deixa para a próxima aula o teorema de Leder na forma local. Para a gente discutir ele mais, porque ele também tem certos detalhes que não são mais profundos, dá para ter bastante discussão. A gente pode merecer uma outra aula nossa, para um intervalinho de 10 minutinhos. Tá bom? 7h10, tá? Bom.